Você acha que samambaia é tudo igual? Aquele vaso verde pendurado na varanda sempre com a mesma cara? Então hoje eu vou te provar que não. Existe um mundo inteiro de samambaias raras e exóticas que parecem ter saído de filme de ficção científica. Tem samambaia com brilho azul metálico, samambaia que parece chifre de animal pendurado na parede, samambaia com patas peludas saindo do vaso e até samambaia com caule preto, bem estilão gótico chique. Neste vídeo, eu vou te apresentar 7 samambaias raras e diferentes. Explicar por que elas são tão especiais, porque são difíceis de encontrar, e o que você precisa saber antes de pensar em ter uma delas em casa. Tudo de forma simples, como se a gente estivesse conversando no seu sofá, olhando para os seus vasos juntos. Fica comigo até o final, porque além das curiosidades, eu vou te contar qual dessas 7 eu acho a mais impactante para colocar na decoração e também te dar uma sugestão de por onde começar se você ainda não é colecionador, mas já está com o olho brilhando. A primeira da lista é a famosa samambaia azul, conhecida como Selaginella uncinata. Ela é daquele tipo de planta que faz qualquer visita parar e perguntar: isso é de verdade? As folhas têm um brilho azul metálico que muda conforme a luz bate. Não é tinta, não é corante, não é truque. É o mesmo efeito que a gente vê na asa de borboleta azul ou nas penas de um pavão. A luz reflete na estrutura microscópica das folhas e cria esse tom iridescente. Na natureza, ela vem de regiões úmidas da Ásia, onde vive em sombra profunda, com ar úmido o tempo todo. Por isso, já dá para imaginar, não é planta para sol quente na varanda. Ela gosta de sombra total, ambiente úmido, sem vento seco e sem ar-condicionado direto em cima. Em casa, funciona muito bem em cantos sombreados, perto de outras plantas que ajudam a manter a umidade, ou até em banheiro bem iluminado, desde que não pegue sol direto. O grande desafio é esse. Se o ar ficar seco demais, ela perde o brilho azul e começa a murchar. Então, se você sonha com uma samambaia azul, precisa pensar: eu consigo manter esse cantinho úmido e protegido? Se sim, ela vira uma joia viva na decoração, perfeita para ficar em cima de um aparador, numa prateleira mais baixa, quase como peça de coleção. A segunda da lista é a samambaia prateada. Saindo do azul metálico, a gente vai para uma samambaia que parece que alguém pegou um pincel e passou tinta. A samambaia prateada, do grupo das Pteris. Ela é daquelas plantas que parecem ter sido desenhadas folha por folha. O centro das folhas é branco prateado, brilhante, e as bordas verde escuras fazem um contraste muito elegante. É a samambaia que combina com decoração mais clean, minimalista, moderna, porque ela tem cara de planta de revista. Mas como toda diva, ela tem suas exigências. Não gosta de sol forte, não gosta de vento seco, não gosta de ficar esquecida num canto abafado. Ela prefere um local com luz indireta, ar levemente úmido e regas regulares, sem encharcar. Em apartamento funciona muito bem perto de janelas bem iluminadas, mas com cortina filtrando a luz. Fica linda em vaso de cerâmica clara ou branca, porque o contraste com o prateado das folhas destaca ainda mais a planta. Ela é rara porque cresce devagar e não é tão fácil de multiplicar. Normalmente você encontra em produtores mais especializados, o que naturalmente deixa o preço mais alto. Mas, em compensação, quando você coloca uma samambaia prateada no meio das plantas comuns, ela vira protagonista na hora. A terceira da lista é a chifre de veado gigante. Agora vamos para uma das mais famosas entre as samambaias exóticas, o chifre de veado gigante, do gênero Platycerium. Ela é aquela planta que parece um troféu de caça, só que verde, vivo e muito mais bonito. Tem 2 tipos de folhas, umas que ficam grudadas na base, parecendo um prato ou um escudo, e outras que crescem para fora imitando chifres enormes. Em adultos bem cuidados, esses chifres podem chegar perto de 2 metros de comprimento, criando um efeito escultural na parede. Na natureza, ele cresce grudado em árvores, então em casa ele não vai em vaso comum. O ideal é fixar em uma placa de madeira, tronco ou suporte próprio, pendurado na parede ou em estrutura aérea. A rega é por cima, como se fosse uma chuvinha. Você molha a placa, deixa escorrer e depois deixa secar levemente antes da próxima rega. Ele gosta de claridade, mas sem sol direto forte batendo o dia inteiro. Varandas cobertas, áreas de luz, paredes próximas a janelas grandes costumam ser ótimos lugares. Essa samambaia é rara e cara porque demora muitos anos para chegar naquele porte enorme que a gente vê em fotos e projetos de paisagismo. Ela também ocupa espaço, então não é qualquer cantinho que aguenta. Mas se você tem uma parede livre e sonha com uma planta escultura que todo mundo vai comentar quando entrar na sua casa, o chifre de veado gigante é candidato número 1. A quarta da lista é a samambaia rabo de peixe japonesa. Depois das gigantes, vamos para uma delicadeza super diferente. A samambaia rabo de peixe japonesa. Ela foge completamente daquele visual clássico de samambaia. Em vez das folhas longas e divididas, ela tem folhinhas mais arredondadas que, vistas de longe, lembram o rabo de um peixe ou uma planta de desenho animado. É compacta, cheia de detalhes e parece uma mini floresta em um vaso. Ela fica perfeita em prateleiras, mesas laterais ou vasos suspensos menores, em ambientes internos com bastante luz indireta. É daquelas plantas ideais para apartamento, porque não ocupa muito espaço, mas entrega muita personalidade. Na hora de cuidar, ela gosta de solo levemente úmido, mas não encharcado, e de um ambiente sem sol forte e direto.
Um borrifador de vez em quando ajuda a manter as folhas bonitas, principalmente em dias muito secos. Ela é rara porque não é produzida em escala como as samambaias comuns. Então, quando aparece em floriculturas ou feiras, normalmente vem de colecionadores ou de produtores especializados. Se você quer começar no universo das samambaias exóticas, mas ainda não está pronto para um chifre de veado enorme na parede, a rabo de peixe japonesa é um ótimo primeiro passo no mundo das raras. A quinta da lista é a samambaia de bola japonesa ou pata de coelho. Agora, prepare-se para uma das mais peculiares da lista, a samambaia de bola japonesa, também conhecida como samambaia pata de coelho. O apelido já entrega o charme. Ela tem rizomas grossos e peludinhos que crescem para fora do vaso, parecendo patas de coelho penduradas. As folhas são delicadas, rendadas e bem ornamentais. Mas o que rouba a cena mesmo são essas patinhas felpudas que vão se espalhando pela borda e descendo para fora. Ela fica linda em vasos suspensos ou em prateleiras mais altas, justamente para deixar os rizomas à mostra. Muita gente coloca em vasos de cerâmica clara ou pendentes de macramê, porque isso valoriza ainda mais o visual diferente da planta. Nos cuidados, ela gosta de luz indireta, ambiente úmido e rega regular, deixando o substrato úmido, mas nunca encharcado. No Brasil, ainda não é tão comum em viveiros comuns, e isso aumenta o valor e a curiosidade. Na natureza, esses rizomas peludos ajudam a planta a absorver a umidade do ar. Então, em casa, ela também responde muito bem quando está cercada de outras plantas ou perto de locais um pouco mais úmidos. Se você gosta de plantas com cara de criatura, que parecem um bichinho plantado no vaso, essa é perfeita. A sexta da lista é a samambaia crocodilo. Indo para algo ainda mais ousado, a gente chega na famosa samambaia crocodilo. Ela tem esse nome porque as folhas parecem pele de réptil. Não são lisas, têm veios marcados, textura, relevos que lembram couro de crocodilo. É daquelas plantas que você passa a mão, sente a textura diferente e fica olhando mais de perto para entender. Visualmente, ela funciona muito bem como peça de destaque em ambientes internos, em cima de aparador, mesa de centro, bancada de sala ou até no chão, em vaso maior, dependendo do tamanho. Ela combina com decoração mais moderna, industrial, contemporânea, justamente porque foge do padrão das samambaias tradicionais. No cuidado, gosta de sombra ou meia sombra, solo levemente úmido, boa drenagem e umidade ambiente razoável. A boa notícia é que para uma planta tão exótica, ela não é tão dramática quanto outras raridades. Quem já tem alguma experiência com plantas de sombra normalmente se adapta bem aos cuidados dela. Ela é muito desejada por colecionadores, e por ser difícil de encontrar, acaba tendo um preço mais alto. Mas é aquele tipo de planta que rende assunto. Todo mundo chega perto, pergunta o nome, quer tocar, quer saber de onde veio. A sétima da lista é a samambaia preta. Para fechar a lista das 7, vem a samambaia preta, uma das mais diferentes em termos de cor. Enquanto a maioria das samambaias tem caules verdes, a samambaia preta tem hastes realmente escuras, quase pretas, contrastando com folhas verdes delicadas. O efeito é super elegante, com uma pegada mais dramática, perfeita para quem gosta de decoração moderna, minimalista ou até com um toque mais gótico. Ela fica linda em vasos simples, de cor clara, que façam o caule escuro se destacar. Em estantes, mesas de canto ou aparadores, traz aquele ar de planta sofisticada que não é comum ver por aí. Mas, como quase toda planta rara, pede atenção extra. Gosta de sombra ou meia sombra, solo úmido porém bem drenado e um ambiente sem extremos de calor seco. Excesso de água apodrece as raízes com facilidade, então o segredo é regar com constância, mas sempre deixando o excesso escorrer. Ela é rara porque não se adapta tão bem a qualquer clima e não é produzida em grande quantidade. Normalmente vem de produtores especializados e isso também puxa o preço para cima. Em troca, você ganha uma planta que parece ter saído de um filme, com aquele contraste de verde e preto que chama muita atenção. Quando a gente olha para essas 7 samambaias raras juntas, dá para perceber uma coisa em comum. Elas não são plantas de entrada. São plantas para quem quer ir um passo além, para quem já gosta de cuidar, gosta do desafio e gosta da ideia de ter algo realmente único em casa. Mas isso não significa que você não pode admirar se ainda não está pronto para ter uma delas. Só de conhecer, pesquisar, ver fotos e entender a história por trás de cada uma, a gente já começa a olhar para o mundo das plantas com outros olhos. De repente, aquela samambaia comum que você tem em casa passa a ser vista como parte de uma família enorme, cheia de variedades escondidas. Se você está começando agora, a minha sugestão é: use esse vídeo como inspiração. Comece com samambaias mais simples, vá pegando prática com rega, umidade e luz, e depois, quando se sentir seguro, escolha uma dessas raras para ser sua estrela da coleção. Pode ser a samambaia azul pelo brilho, a de bola japonesa pelas patinhas peludas, o chifre de veado gigante pela presença na parede, ou a samambaia preta pelo visual elegante. O importante é lembrar que planta rara não é só decoração, é um compromisso. Ela levou anos para crescer, passou por várias mãos até chegar em você e muitas vezes representa uma espécie que não é tão comum na natureza.
Cuidar dela é, de certa forma, também cuidar de um pedacinho dessa diversidade. Se esse vídeo te fez enxergar as samambaias com outros olhos, se deu vontade de ter uma planta diferente em casa, ou simplesmente se você curtiu viajar comigo por esse universo das raridades verdes, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa que ama plantas tanto quanto você. E agora me conta aqui nos comentários, qual dessas 7 samambaias raras te chamou mais atenção? Qual delas você teria na sua casa se pudesse escolher uma? Vou adorar saber qual você mais gostou.